Amigos, está acontecendo agora uma reunião para analisar o futuro do Grêmio. Já se fala em 12 dispensas. Tem algumas óbvias, né? O Jeromel vai se aposentar, o Fábio vai se aposentar, alguns jogadores estavam emprestados e o Grêmio vai devolver, como o Soteldo, por exemplo, que se despede provavelmente contra o Corinthians. Tudo passa se o Renato vai ficar ou não. Se o Renato ficar, ficam os bruxos. Rodrigo Caio, fica o Reinaldo, fica provavelmente o Soteldo, o Grêmio dá um jeito. E não é só aquela história de que o Renato manda no Grêmio. É o escudo do presidente. Porque o Conselho de Administração quer trocar o Renato. O presidente quer que ele fique. 70% da torcida é contra a permanência do Renato. Isso em enquetes feitas, não é chute. E se a gente falar na rua, as pessoas que idolatram o Renato, idolatravam como jogador e tal, como técnico não querem mais. E não tem milagre nenhum na trajetória de técnico do Renato. Ganhou 2 títulos em 10 anos comandando o Grêmio. O Espinosa ganhou 2 grandes títulos num ano só, em 83. E ainda assim, nunca foi tão badalado, nunca foi tão celebrado. Ah, mas tem que somar com o período em que é jogador. Não, eu não somo. Eu não somo. Por quê? Jogador é jogador, técnico é técnico. Falcão no Inter. E outros tantos, né? Podia citar aqui 500. O próprio Hugo de Leon no Grêmio. Baita ídolo, baita jogador, baita cara. E não tem esse endeusamento. Os idólatras atravancaram o Grêmio, cegaram para proteger o Renato. O ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, não jogando bem. Jogou 4, 5, 6 partidas bem em 38. Esse ano jogou 3 ou 4 partidas bem em 38. Tomou mais de 100 gols em 2 temporadas. É inadmissível que as pessoas ainda não acordem. Mas é ruim com ele, pior sem ele. Com o Renato nós seremos octa. Perdeu os últimos 4 Grenais. Está ganhando muito também em função do Inter não chegar nas finais. Vamos recordar os últimos campeonatos gaúchos ganhos pelo Grêmio. Passou nos pênaltis contra o Ipiranga, com Adriel salvando o Grêmio e depois sendo desprezado. Aí chegou para disputar com o Caxias, estava indo para os pênaltis de novo. Aí o Voaden deu um pênalti bem duvidoso no Soares, que muitas vezes o Voaden na sua carreira não marcou. Estava largando o apito, deu um pênalti. No outro ano, esse ano, 2024, pênalti em favor do Juventude que iria abrir 2-0. Nesse mesmo ano, o Grêmio tomou 3-0 do Juventude em Caxias sem ver a cor da bola. Ia tomar outra goleada na arena, não fosse o jogador do Juventude errar o pênalti. O Renato desarticulou totalmente o Grêmio. O Renato foi eliminado pelo Corinthians e Fluminense na época que eles estavam na lanterna, lá embaixo, e diziam que um dos dois iria cair, ou até os dois iriam cair, porque não jogavam nada. E o Grêmio também não jogava nada. A primeira fase da Libertadores foi doída, foi salva por 2 meninos, Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Um foi embora e o outro, o Grêmio esqueceu, não aproveitou mais, estava jogando lá ontem com a seleção dos caras do interior do Uruguai. Então, pensem bem. E eu não tenho nada contra o Renato, na minha vida não muda nada. Na minha vida a presença dele aqui, o que muda de um dia para o outro é a data. Não muda absolutamente nada. E ainda se quiserem insinuar quem critica o Renato é colorado. Esse argumento virou mais fútil e vazio dos últimos tempos. É o argumento mais vagabundo que tem, é esse aí. Porque se ainda assim, digamos, o cara é colorado, por isso critica o Renato. E tem como elogiar? Me deem um motivo. Aproveitamento dos jovens? Nada. Nem os contratados jovens. Foi um milagre botar o Aravena no time, porque a água estava batendo aqui. A corda já estava sendo puxada. Então, vamos lá. Jogos espetaculares na ponta de baixo. E São Paulo
Todos os gremistas têm que ser devotos a São Paulo, que veio para cá desligado, perdeu o jogo e quase empatou no segundo tempo. Se o juiz bota o jogador do Grêmio para a rua que fez a falta e era o último lance, eu nunca me lembro quem foi o jogador que estava ali. Por isso que eu não digo, mas o jogador do Grêmio. O Grêmio ia ficar com 10 e o São Paulo estava em cima. O Grêmio só foi melhor quando tinha 5 ex-gremistas que se encabularam de jogar contra o Grêmio e o Grêmio jogou frouxo no primeiro tempo e fez 2-0 e aí o São Paulo diminuiu para 2-1, tinha quase mais 25, 30 minutos de jogo por jogar e não conseguiu fazer o empate. São Paulo. E outro que tem que agradecer ao São Paulo, ser devoto a São Paulo, a São Muricy, é o Juventude. Porque o Juventude foi lá e ganhou do São Paulo. O São Paulo, depois que se classificou entre os 6, não ganhou mais de ninguém. E não perdeu posição também. Quer dizer, esse campeonato é difícil e fácil ao mesmo tempo. Mas lá embaixo é que está a emoção. E muito grande. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro perder, pode cair na seguinte situação. Fluminense faz 1 ponto contra o Palmeiras, Bragantino ganha do Criciúma. Bragantino pode cair na seguinte situação e salva todos os outros grandes, não precisa nem ter jogo. Empata com o Criciúma. Aí o que acontecer no jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro não interessa, para efeitos lá de baixo, e o que acontecer de Fluminense e Palmeiras não interessa. Digamos que o Bragantino ganhe, vai a 44. O Atlético Mineiro tem 44. Dê empate nesse jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense fica com 42. Aí cai o Atlético Paranaense. Agora, se o Atlético Paranaense ganhar, o Bragantino ganhar, fica 44 Bragantino, 44 Atlético Mineiro, o Fluminense cairia. Se não empatasse, pelo menos com o Palmeiras. Se empatar, cai o Atlético Mineiro. Acho que deu para entender.